Olá, vim falar hoje com vocês sobre a escassez. Alguém já se sentiu com escassez na sua vida? Imaginem que, na verdade, a escassez ela é muito maior do que a gente chama de dinheiro, de prosperidade. A escassez ela envolve vários contextos na nossa vida. Eu não sei se você já por um acaso aconteceu de dormir uma noite e quando chegar de manhã, ao acordar, imagina, não dormiu o suficiente. Quando isso acontece, porque você dormiu tarde, teve que acordar cedo, existe, obviamente, uma, uma comprovação de que naquele dia você poderia realmente ter um descanso por maior parte do tempo. Mas quando isso acontece várias vezes, quando você já acorda imaginando, não dormi o suficiente, não tenho o dinheiro suficiente para tudo que eu quero fazer, não tenho a saúde perfeita, eu não sou tão magra como gostaria, eu não sou tão boa naquilo que eu gostaria, eu não tenho o poder que eu gostaria para ser extraordinário. Enfim, todas essas questões do nosso dia a dia, pelos desafios que nós encontramos na vida, muitas vezes nos reportam a exatamente a escassez. Então, a escassez, ela é uma cultura que vem muitas vezes até dos nossos ancestrais. Imaginemos que existe assim uma família que passou por necessidade. O que não falta é isso. Mesmo você vindo de uma família que tenha tido muitas posses, deve ter tido alguém que passou por alguma dificuldade, mesmo que seja algo externo à sua família. Tipo, teve que ir alguém para uma guerra, teve que ter tinha medo por causa de, por exemplo, da revolução, teve situações das mais diversas, desafios que realmente acabam trazendo para as pessoas algum tipo de trauma. Então, o que se hoje observa é que a escassez se comporta como se fosse um estresse pós-traumático. Então, muitas vezes nós passamos em algum momento da nossa vida uma dificuldade e isso é sendo levado para os nossos filhos, netos, exatamente uma postura de que você não tem nada, ou que você tenha cuidado porque você no futuro você pode não ter, você pode perder. Então, na última década, principalmente no nosso país, ela simplesmente vem passando por muitos problemas, né? Problemas econômicos, problemas de desemprego, né? Existem muitas rixas, inclusive políticas, infelizmente, as pessoas perderam a noção. Então, elas cada vez querem provar para o outro que elas estão certas e que o outro está errado. Não existe nem certo nem errado, depende da perspectiva, da visão de cada um. Claro que para algumas situações isso é perfeitamente compreensível, mas para outras ela chega a beirar a insanidade. Então, muitas vezes a gente querer provar que é o bom, querer provar que é o melhor, querer provar que é extraordinário, quando isso acontece naturalmente porque você é bem-sucedido, as pessoas lhe têm como referencial, lhe têm como pessoas de realmente admirável, né? São inspiradoras, maravilha. Mas quando você quer fazer isso acontecer e de uma forma que às vezes extrapola o seu natural, isso acaba trazendo prejuízo para si. E aquelas pessoas que sempre se acham certas, que sempre se acham as melhores, de que são sempre, né, ostentam de alguma forma, seja questões físicas, sejam questões culturais, seja a forma de se comportar diante das outras pessoas, elas precisam, obviamente, que alguém abra o olho, que veja de que aquilo ali já está, muitas vezes, sendo nocivo até ao meio, ao ambiente onde ela está. Só que a gente não pode chegar a pegar uma pessoa que seja, de alguma forma, assim, narcisista demais e chegar e dizer, olha, você está chegando ao ridículo. Não é assim, não é humilhando. A humilhação não faz bem para ninguém. Muitas vezes a humilhação, em vez de ajudar, ela simplesmente vai mostrar que é a causa do problema. Alguém que foi muito humilhado em algum momento da vida, ele faz questão de muitas vezes mostrar de que ela não é aquilo, tu não merecia aquela humilhação. E infelizmente às vezes também tem um padrão de comportamento de humilhar as outras pessoas, mesmo que inconscientemente. Então às vezes a pessoa não faz por mal,
mas ela faz por um padrão de comportamento. E a gente observa várias questões que, quando a gente cultiva, ficar sempre passando, vivenciando esses pensamentos da escassez, quando a gente o tempo inteiro acha que a gente não é bom o suficiente, que a gente não tem dinheiro o suficiente, que a gente não é belo o suficiente, que a gente, enfim, seja lá as coisas, porque você quer ser melhor do que você no fundo acredita que você é. E isso traz realmente uma ansiedade muito grande. E o mundo de hoje, em que a gente também tem um monte de informações, ao mesmo tempo surge de vez na nossa frente, nós temos, infelizmente, uma cultura de nos comparar com outras pessoas. Então a gente quer ser tão bom quanto o outro é, a gente quer ser tão rico quanto o outro é, a gente quer comprar o carro maravilhoso que o outro comprou. E não é isso. Essa construção, né, que a gente precisa ter em relação à abundância, em relação à prosperidade, ela tem que ser, antes do ter, ela tem que ser. Então você tem que construir isso internamente. Você se perceber o quanto ser humano, você entender as suas reais necessidades, como é esse processo de entendimento do seu meio, do seu sistema, entender inclusive de onde vem essa escassez, por que esse sentimento de falta, por que essa necessidade de se mostrar que é melhor do que na realidade você é. Às vezes também a sua autoestima está tão baixa que você acha que você não é tão bom e na verdade você é. Então, é importante demais o autoconhecimento nesse processo, porque você pode se descobrir. E muitas vezes nós, enquanto estamos nesse processo de escassez, a gente se fecha para o mundo. Então, muitas vezes a gente tem medo da humilhação, a gente tem medo da exposição, a gente tem medo da comparação. Então, a gente é capaz de, por exemplo, não fazer um vídeo numa rede social, porque vão ter críticas. E isso eu digo de coração, uma coisa que eu passo, né? Eu passei muito, hoje já tenho consciência e já enfrento isso. Eu sou professora há mais de 20 anos, trabalho com alunos, né? Muitos de quem está me ouvindo, dos que estão me ouvindo são ex-alunos meus, colegas, então ensinei minha vida inteira como professora universitária, em pós-graduação, inclusive EAD, mas na hora de me expor enquanto ser humano, isso aí já começa a realmente mostrar que existe algo mais que precisa ser trabalhado. E muitos de vocês, obviamente, vão ter empatia com esse sentimento meu. Poucos têm a capacidade de se colocar diante das câmeras e realmente confessar que é vulnerável a essas coisas. Então, antes de chegar a uma câmera, você pode chegar no próprio espelho e perceber as suas limitações e enfrentá-las. Não adianta ter medo. Enquanto o medo está ali presente, ele lhe paralisa. Tenha o enfrentamento adequado. Se você não conseguir isso sozinho, procure a ajuda de um profissional. Mas o importante é que você não fique estagnado na sua zona de conforto. Tá? Não, a gente tem que lembrar de que a escassez é um ponto nocivo na nossa vida, mas que também o excesso são dois pontos que realmente não podemos dizer que seja o oposto, porque na verdade eles se complementam. Eles são realmente parte de uma mesma moeda. Então, o ideal é que você tenha o suficiente, o ideal é que você perceba que coisas possam ser agregadas à sua vida. Então, não adianta ser de um ponto para o outro. Aquela velha questão, nem 8, nem 80. Tá? Então, a questão do equilíbrio, mais uma vez, é uma das questões que a gente trabalha para que a gente tenha a oportunidade de ser saudável, né? Saudável fisicamente, saudável emocionalmente, porque todos os excessos causam também problemas. Então, eu trago essa mensagem para vocês, que, em primeiro lugar, que realmente, assim, evitem essas mensagens que acabam sendo absorvidas pelo cérebro, né, com a questão das mensagens de escassez. Vamos cultivar de que as coisas que estão acontecendo são suficientes nesse momento da nossa vida para que a gente seja feliz. Inclusive os aprendizados, as dificuldades. E que a cada superação a gente se sinta vitorioso e que veja que está progredindo e que o amanhã será melhor do que hoje. Tá? Obrigado por ter me ouvido até aqui. Se tiverem curiosidade, quiserem perguntar alguma coisa, entrar em contato, eu vou deixar aí os meus contatos, pode encontrar inclusive na minha bio. Tá? Um grande abraço, até a próxima.